No extremo sul da Terra, onde o mundo parece terminar, ergue-se um continente colossal e intocado, a Antártida. Um território dominado pelo frio absoluto, onde o vento corta como lâmina e o gelo se estende até perder de vista. Aqui, o silêncio é tão profundo que parece eterno, e cada horizonte é apenas uma linha branca rumo ao desconhecido. É uma terra de extremos, onde o oceano e o gelo se entrelaçam em um labirinto congelado, moldando um palco implacável de sobrevivência. Nada aqui é simples. Cada respiração, cada passo, cada mergulho é uma batalha contra forças que esmagariam qualquer ser desavisado. E ainda assim, contra todas as probabilidades, a vida floresce. Pinguins marcham em silêncio por desertos de gelo infinito. Focas deslizam nas profundezas congeladas em busca de presas invisíveis. Baleias colossais cruzam mares gelados como guardiãs ancestrais de um mundo esquecido. A Antártida não é apenas um continente. É um testemunho brutal da força da vida. Um lugar onde cada criatura é esculpida pela resistência, onde cada gesto é prova da luta eterna entre fragilidade e poder. Aqui nas terras mais hostis do planeta, a sobrevivência não é acaso. É uma epopeia. Bem-vindo à Antártida Brutal. Segredos e criaturas do Reino Gelado. No coração gelado da Antártida, quando até o sol abandona os céus e a noite parece não ter fim, inicia-se uma das jornadas mais extraordinárias do planeta, a Marcha do Pinguim Imperador. Maior de todos os pinguins, ele é símbolo de coragem e resiliência. Em bandos numerosos, esses viajantes atravessam quilômetros de um deserto branco, onde cada rajada de vento é uma ameaça e cada passo exige determinação. Não há abrigo, não há refúgio, apenas a união silenciosa de milhares de corpos que avançam lado a lado, desafiando o frio que congela até o ar. Quando alcançam o local de reprodução, começa a verdadeira prova. Em meio ao gelo infinito, os machos assumem o fardo mais pesado: proteger o precioso ovo do frio implacável. Sobre seus pés, aquecido por uma bolsa de pele, ele permanece seguro enquanto os pais suportam fome, tempestades e a escuridão interminável do inverno. Durante semanas permanecem imóveis, nutrindo a vida frágil com o calor de seus corpos e a força de sua determinação. Quando, enfim, a casca se rompe, surge uma nova geração. Filhotes frágeis, dependentes, mas guardados por gigantes pacientes e protetores.
cada temporada, essa epopeia se repete. A marcha do imperador não é apenas um ciclo natural. É uma lição de persistência. Um testemunho de que, mesmo no ambiente mais hostil da Terra, a vida encontra uma forma de resistir. O vento uiva, soprando a mais de 150 km por hora, levantando nuvens de neve que cegam e castigam. Ainda assim, os imperadores não recuam. Atravessam campos de gelo rachado, contornam abismos ocultos e seguem adiante, sempre em direção ao mesmo destino ancestral. A marcha é longa, e cada passo ecoa como se fosse escrito na própria eternidade. Se um pinguim vacila, o grupo se ajusta, abrindo espaço, protegendo os mais fracos, avançando como uma única força coletiva. É uma coreografia da sobrevivência, marcada pelo compasso das batidas do coração e pelo rugido distante das tempestades. A fome aperta. Os machos em jejum chegam a perder metade do peso corporal, mas permanecem firmes e móveis, equilibrando o ovo sobre os pés. Nesse gesto silencioso está o sacrifício máximo de um pai: suportar a dor para garantir a vida de quem ainda nem viu o mundo. Enquanto isso, as fêmeas se lançam ao mar, viajando centenas de quilômetros em busca de alimento. Mergulham em águas escuras e gélidas, caçando peixes e krill, antes de retornar para revezar a missão com os machos exaustos. Esse ciclo de entrega absoluta entre macho e fêmea é a engrenagem secreta que mantém a espécie viva. O nascimento é um instante de pura fragilidade e esperança. Filhotes cobertos por uma penugem cinzenta tremem diante do vento, incapazes de sobreviver sozinhos. Mas encontram proteção no calor das asas paternas, que os envolvem como muralhas vivas contra a fúria do clima. Ainda assim, o perigo espreita a cada instante. A fome pode dizimar colônias inteiras, e tempestades repentinas transformam o solo em armadilhas de gelo. Mas, ano após ano, eles retornam. E ano após ano, renascem como prova viva de que a vida pode florescer mesmo nas condições mais brutais do planeta. Ver um pinguim imperador marchando não é apenas testemunhar um animal em movimento. É presenciar um rito sagrado, uma epopeia de resistência que ecoa no silêncio da Antártida. Cada ovo aquecido, cada filhote protegido, é um triunfo contra a morte. A marcha do imperador é mais que sobrevivência. É o símbolo da persistência, da união e da força indomável da vida. Nas costas rochosas da Antártida e nas ilhas vizinhas, onde o gelo cede espaço ao oceano revolto, surge uma figura de imponência silenciosa: o pinguim-rei.
Menor que seu primo imperador, mas dono de uma postura altiva, ele se destaca por sua elegância. Seu peito dourado brilha sob a luz fria do sol, como um raio de cor em meio ao branco infinito, tornando-o uma das mais belas silhuetas desse reino congelado. Diferente dos imperadores que enfrentam as profundezas do deserto gelado, o rei prefere as zonas costeiras, onde o mar está sempre ao alcance. É ali que ergue suas colônias, verdadeiras cidades barulhentas, formadas por milhares de indivíduos, cada um com seu lugar, sua voz e seu papel. Apesar da aparente confusão, há sincronia. Machos e fêmeas se revezam com perfeição. Enquanto um protege o ovo do frio, o outro se lança ao oceano em busca de alimento. E quando retornam, reconhecem-se em meio ao caos por meio de chamados únicos, vozes distintas que ecoam como senhas secretas na imensidão gelada. No mar, o pinguim-rei é pura destreza. Nada com rapidez e graça, deslizando entre ondas gélidas como uma flecha viva. Seus mergulhos atingem dezenas de metros, onde caça peixes e lulas em meio às sombras do oceano. Cada mergulho é um desafio, pois predadores espreitam nas águas, mas o corpo do rei é forjado para resistir ao frio cortante e à pressão subaquática. Sua colônia é um espetáculo de sons e movimentos. Milhares de indivíduos reunidos em um mesmo espaço, alternando tarefas, alimentando filhotes e perpetuando o ciclo da vida. Do alto, parecem um tapete vivo de plumas negras, brancas e douradas, pulsando em sincronia com o ritmo do vento e do mar. O pinguim-rei não é apenas um sobrevivente, é um símbolo de resiliência com elegância. Enquanto o imperador marcha por desertos de gelo, o rei dança com o mar. Sua vida está ligada às ondas, e é no oceano que ele encontra alimento, liberdade e perigo. Nos dias mais calmos, mergulha entre icebergs adormecidos, explorando corredores azuis que mais parecem catedrais de cristal. Nos dias mais sombrios, enfrenta tempestades que transformam o mar em muralhas de espuma gelada. Ainda assim, retorna sempre, trazendo sustento para os filhotes que aguardam na colônia. Na Terra, o ciclo de reprodução é marcado por disciplina e cuidado. Cada pedra escolhida, cada espaço disputado, cada gesto de proteção faz parte de uma coreografia antiga, repetida por gerações. Não há descanso. Enquanto um adulto busca alimento, o outro resiste, suportando frio, ventos e a ameaça constante de predadores aéreos. O pinguim-rei é um contraste fascinante, delicado na beleza de sua plumagem dourada, mas implacável na luta diária contra o frio e a fome. Ele é a prova de que, até mesmo nas margens mais severas da terra, a vida pode florescer com elegância. Nas costas da Antártida, sua presença é eterna. Geração após geração, ele retorna ao mesmo território,
ao mesmo ciclo, ao mesmo desafio. Assim, o pinguim-rei permanece como guardião de um legado de resistência, beleza e fidelidade ao gelo. Entre todos os habitantes da Antártida, há um pequeno sobrevivente que se destaca pela ousadia e pela velocidade, o pinguim Gentoo. Pequeno em tamanho, mas gigante em agilidade, ele vive nas margens geladas e nas ilhas próximas, onde o gelo cede lugar a costas rochosas e ventos incessantes. Seu corpo aerodinâmico e sua cauda alongada fazem dele o mais rápido entre todos os pinguins. Debaixo d'água, é um torpedo vivo, atingindo impressionantes 36 km por hora. Nessa velocidade, ele corta as correntes gélidas com precisão mortal, mergulhando em busca de cardumes, que se dispersam em um espetáculo de reflexos prateados. No oceano, o Gentoo é um caçador nato. Desliza com a graça de uma flecha viva, perseguindo peixes e lulas que se escondem nas profundezas azuladas. Cada mergulho é um balé entre luz e sombra, um espetáculo de destreza e resistência. Mas em terra, sua vida assume outra forma. O Gentoo é engenhoso, coleta pedras carregando-as com dedicação até o ninho. Cada pedra escolhida é uma promessa, um presente para a fêmea, um elo que pode consolidar uma parceria para toda a estação de reprodução. Assim, esses pequenos arquitetos do gelo constroem fortalezas contra o frio cortante, transformando simples pedras em refúgios para a vida que virá. Suas colônias são um contraste com a vastidão silenciosa da Antártida. Movimentadas, barulhentas, repletas de disputas e encontros, elas são como pequenas cidades pulsando em meio ao deserto branco. Ali, milhares de Gentoos convivem lado a lado, cada um buscando espaço, alimento e sobrevivência em um espetáculo coletivo de vida. Na água, o Gentoo se transforma em pura velocidade. Enquanto outros pinguins mergulham com cautela, ele dispara como se o mar fosse um campo de corrida. Em segundos, atravessa cardumes inteiros, desviando de predadores e conquistando sua refeição. Sua velocidade é sua arma e também sua armadura. Em terra, o Gentoo é outra criatura. Se no mar é destemido, no gelo é cauteloso, atento a cada detalhe do ambiente. É também um cuidador zeloso, permanecendo horas no ninho, aquecendo os ovos enquanto o parceiro parte em busca de alimento. Quando se revezam, há reencontros emocionantes marcados por gritos e chamados que ecoam como melodias reconhecíveis em meio ao caos da colônia. Os filhotes, quando nascem, são frágeis e indefesos. Cercados pelo movimento constante da colônia, dependem totalmente da proteção dos pais. E pouco a pouco,
Aprendem a andar, a se equilibrar no gelo, até que chegue o dia do primeiro mergulho. Esse momento é decisivo. A transição entre a fragilidade da Terra e a liberdade do oceano. Na vastidão azul, os jovens Gentoos descobrem sua verdadeira identidade. Ali não há espaço para hesitação. Cada mergulho é um teste, cada caçada, uma lição. E é no oceano que eles se tornam velozes como flechas, prontos para escrever sua própria jornada. Assim, o pinguim Gentoo se destaca não apenas por sua velocidade, mas pela engenhosidade, pela dedicação e pela incrível capacidade de adaptação. Ele é a lembrança de que a sobrevivência na Antártida não pertence apenas aos maiores ou mais fortes, mas também aos que sabem usar a inteligência, a astúcia e a velocidade. Entre gelo e mar, o Gentoo é o equilíbrio perfeito entre cautela e ousadia. Um pequeno sobrevivente que transforma a brutalidade do continente gelado em um espetáculo de agilidade e engenho. Nas vastidões geladas da Antártida, onde o vento sussurra como uma força invisível e o gelo parece infinito, vive um dos mais audaciosos sobreviventes do continente, o pinguim de Adélia. Pequeno em tamanho, mas imenso em coragem, ele é uma figura incansável que desafia um ambiente capaz de destruir até os mais fortes. Com seus olhos expressivos e atitude inquieta, o Adélia percorre longas distâncias sobre o gelo, em busca de alimento e refúgio. Ele é explorador nato, movido por uma energia que o leva sempre adiante, enfrentando nevascas e mares revoltos com determinação quase inabalável. Suas colônias transformam a paisagem gelada. Onde antes havia silêncio, surgem milhares de indivíduos, criando uma sinfonia de sons e movimentos que quebra a monotonia branca do deserto de gelo. Cada um carrega pedras preciosas para erguer ninhos que protegerão seus ovos do chão congelado. Uma tarefa simples, mas vital para garantir o futuro da espécie. No mar, sua verdadeira força se revela. Ágil e veloz, o Adélia mergulha fundo, perseguindo cardumes de peixes e nuvens de krill que sustentam sua energia. Pequeno diante da vastidão oceânica, mas letal em sua habilidade de caça, ele se move como um guerreiro silencioso, entre correntes gélidas e predadores ocultos. Mas sua vida não é livre de perigos. Focas leopardo rondam as águas escuras, esperando o instante certo para atacar. Tempestades repentinas podem sepultar colônias inteiras sob neve e vento. Ainda assim, o Adélia resiste, persistente, atento, indomável.
Cada retorno ao ninho é um triunfo. As fêmeas aguardam ansiosas, e o reencontro entre pares é celebrado em gritos altos e vibrantes que ecoam pelas planícies de gelo. Ali, em meio ao frio implacável, novos filhotes rompem as cascas, frágeis, mas protegidos por uma comunidade inteira. O Adélia é engenhoso. Com blocos de pedra e pedaços de gelo, molda ninhos que resistem ao vento cortante. Cada pedra escolhida é uma peça estratégica, erguendo muralhas contra a perda de calor e contra a ameaça constante da água gelada. Esse comportamento transforma colônias inteiras em verdadeiras fortalezas vivas, adaptadas à brutalidade do ambiente. Na vastidão branca, cada movimento parece pequeno, mas é justamente a soma de gestos simples que garante a sobrevivência da espécie. Um Adélia carregando uma pedra pode parecer insignificante, mas esse ato, repetido por milhares deles, é a engrenagem que mantém a vida pulsando no gelo. Sua coragem é lendária. Não hesita em avançar pelo mar agitado em busca de alimento, mesmo sabendo que focas leopardo podem estar à espreita. Ao menor sinal de ameaça, mergulha e nada com agilidade surpreendente, escapando por entre blocos de gelo como se fosse parte deles. É essa ousadia que o transforma em um verdadeiro guerreiro das margens antárticas. O Adélia pode ser pequeno, mas é incansável. Na terra é um construtor meticuloso. No mar é um caçador ágil. Na vida é um guerreiro que não conhece rendição. Assim, ele se torna um dos grandes símbolos da Antártida. A lembrança de que a bravura não está no tamanho, mas na capacidade de enfrentar o impossível. Na imensidão gelada, o Adélia prova, a cada temporada, que até os menores podem carregar a maior das forças, a coragem de persistir. Nas águas geladas que circundam a Antártida, onde blocos de gelo se movem como ilhas errantes, vive um dos mamíferos mais impressionantes do continente, a foca de Weddell. Com seu corpo robusto e olhar sereno, ela é uma mestra da adaptação, capaz de sobreviver em condições que destruiriam qualquer outro ser. É uma caçadora silenciosa. Mergulha sob a superfície congelada e desaparece na penumbra azulada, deslizando com calma entre colunas de gelo submerso. Seus mergulhos são profundos e longos, durando até 80 minutos. Um feito extraordinário, possível graças à sua incrível capacidade de armazenar oxigênio e reduzir os batimentos do coração. Mas a foca de Weddell guarda um segredo que a torna ainda mais fascinante: sua voz. Nas profundezas, onde o silêncio reina absoluto, ela canta.
Seus sons ecoam como melodias extraterrestres, assobiando e reverberando em frequências que parecem compor uma sinfonia vinda de outro mundo. É uma música que guia, que comunica, que transforma o oceano em palco invisível de encontros e sobrevivência. Em terra firme, no gelo, a foca exibe outro talento. Com seus dentes afiados, rói a superfície congelada, abrindo buracos de respiração que garantem acesso constante ao ar. Essa habilidade é vital. Sem ela, ficaria presa sob o gelo implacável. Assim, cada foca constrói sua própria rede de portas para o oceano, mantendo o caminho livre para caçar e viver. Nas profundezas, ela caça com precisão. Peixes prateados, polvos e lulas são suas presas favoritas. Com movimentos suaves, a foca avança em silêncio, aproximando-se lentamente até o ataque final, certeiro e rápido. Seus bigodes sensíveis detectam até o menor movimento, transformando a escuridão em um mapa vivo. Durante o inverno, quando o mar congela quase por completo, sua engenhosidade é posta à prova. Enquanto muitas espécies abandonam a região, a foca de Weddell permanece. Ela resiste, cavando buracos no gelo cada vez mais espesso, mantendo acesso ao oceano, mesmo quando tudo ao redor parece selado pelo frio eterno. As fêmeas são mães dedicadas. Na superfície congelada, escolhem áreas seguras para dar à luz seus filhotes. Os pequenos nascem cobertos por uma pelagem clara e fofa, em contraste com o branco do gelo. Desde cedo, são introduzidos ao mar, aprendendo a mergulhar e a enfrentar os primeiros desafios da vida no gelo. As colônias de Weddell são verdadeiros espetáculos de convivência. Dezenas delas descansam lado a lado, deitadas sobre o gelo como sentinelas do continente. O som de suas canções e o eco dos filhotes misturam-se ao vento antártico, compondo uma trilha sonora única da região. Predadores, no entanto, não estão longe. Focas leopardo e orcas rondam constantemente em busca de presas fáceis. Mas a Weddell, ágil e experiente, encontra no gelo seu refúgio. Com mergulhos rápidos, desaparece em fendas submarinas, escapando para a segurança de corredores de cristal submersos. O canto da foca de Weddell continua sendo um dos mistérios mais belos da Antártida. Mais do que comunicação, parece uma celebração da vida em um ambiente que desafia o impossível. Cada nota, cada reverberação, ecoa como lembrança de que mesmo no silêncio esmagador do gelo, a poesia, a música, a resistência. Ela é cantora e guerreira, caçadora e mãe, guardadora do gelo e senhora das águas profundas. Na Antártida, poucas criaturas simbolizam tão bem o equilíbrio entre brutalidade e beleza quanto a foca de Weddell.
Ela é a prova viva de que até nas regiões mais hostis, a vida pode não apenas resistir, mas cantar. Nas águas geladas que circundam o continente branco, reina um predador supremo, a orca. Com sua coloração preta e branca inconfundível, ela desliza pelo oceano como uma sombra viva, ao mesmo tempo bela e temida. É a senhora dos mares antárticos, uma caçadora implacável cuja inteligência rivaliza com sua força. A orca é mais que um predador, é uma estrategista. Caça em grupo coordenando ataques com precisão quase militar. Cada movimento é calculado. Algumas cercam a presa, outras bloqueiam a fuga e no momento certo avançam juntas, como uma tempestade de dentes e poder. Esse trabalho em equipe torna a orca uma das caçadoras mais eficientes do planeta. Suas presas variam de cardumes de peixes e lulas a focas e até mesmo baleias jovens. Com um simples movimento de cauda, é capaz de atordoar cardumes inteiros, facilitando a captura. E quando caçam focas sobre blocos de gelo, revelam um comportamento impressionante. Golpeiam o gelo em conjunto, criando ondas artificiais que derrubam a vítima na água gelada. Nada escapa à soberania da orca. Ela combina força, inteligência e cooperação como nenhuma outra espécie marinha. E ao mesmo tempo em que é predadora feroz, também é mãe cuidadosa. As fêmeas guiam seus filhotes, ensinando-os a caçar, a se orientar, a viver. Cada geração aprende observando a anterior, formando uma verdadeira cultura transmitida pelo oceano. No mar, o silêncio é quebrado por sons agudos e estalos ritmados. São as vozes das orcas, comunicando-se em uma linguagem complexa, feita de cliques e assobios. Cada grupo possui seu próprio dialeto, único e reconhecível, um código que fortalece laços e garante a eficiência na caça. As caçadas coletivas são espetáculos de inteligência. Quando perseguem presas velozes, as orcas alternam posições, revezando o esforço e desgastando a vítima até o ataque final. Ao redor do gelo, podem se organizar em semicírculos perfeitos, encurralando focas com a paciência de caçadores experientes. Apesar de seu poder, as orcas também carregam laços de ternura. Mães nadam com seus filhotes próximos, ajudando-os a respirar, ensinando-lhes os primeiros passos na arte da sobrevivência. A família é o centro de sua vida. Bandos podem permanecer unidos por décadas, formando sociedades complexas, guiadas por fêmeas anciãs.
Na Antártida, a presença da orca é sinal de poder. Quando sua barbatana emerge entre as águas, até os maiores habitantes do oceano permanecem atentos. É um lembrete de que, nas terras geladas do sul, não há predador acima dela. Ao mesmo tempo temida e reverenciada, a orca simboliza a brutalidade e a inteligência da vida selvagem. Ela não caça apenas para sobreviver. Ela domina, ensina, transforma o oceano em palco de estratégia e cooperação. Na vastidão gelada, nenhuma criatura encarna tão bem o título de soberana caçadora quanto a orca. Ela é a guardiã suprema dos mares antárticos, onde cada ataque é um espetáculo de força e inteligência. E cada silêncio, a promessa de que o próximo ataque virá. Entre as águas gélidas do Oceano Antártico, surge uma gigante que une força e beleza em cada movimento. A baleia jubarte. Com seu corpo colossal e nadadeiras alongadas, ela transforma o mar em palco de espetáculos que parecem coreografias ancestrais. Quando salta para fora da água, ergue-se como uma muralha viva contra o horizonte branco. O impacto de seu corpo retornando ao mar ecoa como trovão, enviando ondas que quebram o silêncio gelado. É um gesto de pura energia, mas também de arte. Um espetáculo que hipnotiza quem tem a sorte de presenciar. A jubarte é uma viajante incansável. Percorre milhares de quilômetros em migrações que conectam águas tropicais a mares polares. No verão antártico, encontra aqui a abundância de krill, enchendo o oceano de vida e sustentando sua energia para longas jornadas. No inverno, parte em busca de águas mais quentes, onde dará à luz seus filhotes. Mas não é apenas no salto que a jubarte se revela. Ela também canta. Suas melodias longas e complexas ecoam pelas profundezas, carregadas por quilômetros através do oceano. Cada canção pode durar até 20 minutos, repetida por horas em uma sinfonia que mistura mistério e emoção. É música viva mudando com o tempo, como se fosse uma tradição transmitida de geração em geração. Suas canções têm funções que ainda intrigam cientistas. São convites de acasalamento, mas também parecem ser declarações de território, ou até mesmo formas de comunicação entre grupos distantes. Cada população possui sua própria melodia, e essas melodias mudam com o tempo, como se o oceano fosse um imenso palco cultural. A alimentação da jubarte também é espetáculo. Ela caça em grupo, criando verdadeiras redes de bolhas. Mergulham juntas, liberando bolhas em círculo que aprisionam cardumes de peixes ou nuvens de krill. Então, sobem em sincronia, bocas abertas, em um banquete que é ao mesmo tempo brutal e harmonioso.
Essa técnica, passada de geração em geração, é uma das demonstrações mais extraordinárias de cooperação no mundo animal, um ato de inteligência coletiva que reforça o poder da união na natureza. Apesar de sua imponência, a jubarte foi alvo de caça intensa no passado. Milhares foram mortas pela indústria baleeira, reduzindo populações inteiras a números críticos. Mas, graças a esforços de conservação e proibição da caça, elas retornaram. Hoje seus saltos são mais que espetáculo, são símbolo de resiliência, de uma vitória da vida sobre a destruição humana. Nas águas antárticas, seus filhotes aprendem os primeiros gestos da sobrevivência. Acompanhados pelas mães, nadam próximos, imitando cada movimento. A relação entre mãe e cria é marcada por ternura e paciência. Um contraste suave diante da imensidão brutal que os cerca. Ver uma jubarte saltando é testemunhar poesia em movimento. É ver a força da natureza unida à beleza em um só instante. É o oceano revelando que, mesmo em sua face mais fria e implacável, ainda guarda espaço para a arte. Na Antártida, a jubarte não é apenas uma visitante. É a artista dos mares gelados, um ser que transforma a sobrevivência em espetáculo e a luta em canção. Nas águas profundas do Oceano Antártico, onde a luz desaparece e o silêncio se torna absoluto, emerge um dos gigantes mais enigmáticos da Terra, o cachalote. Com sua cabeça maciça e corpo imenso, ele é a personificação do mistério, um verdadeiro senhor das profundezas. O cachalote é capaz de mergulhar a mais de 2.000 metros em busca de alimento, permanecendo submerso por até 2 horas. Cada mergulho é uma viagem ao desconhecido, uma descida a territórios que poucos olhos humanos já contemplaram. Ali, no coração do abismo, trava batalhas lendárias contra as lulas colossais. Encontros épicos que deixaram marcas em sua pele e alimentam lendas de marinheiros há séculos. Sua principal arma não é apenas o tamanho, mas o som. O cachalote emite cliques poderosos, entre os sons mais fortes produzidos por qualquer animal no planeta. Esses estalos ecoam pelas profundezas como marteladas invisíveis, ajudando-o a mapear o ambiente e localizar presas em total escuridão. É o mestre absoluto da ecolocalização, transformando o silêncio em visão. Apesar de sua imponência, o cachalote é também um ser social. Forma grupos estáveis compostos por fêmeas e filhotes, que nadam juntos em laços de cuidado e proteção. Os machos, solitários por longos períodos,
retornam às vezes para interagir, formando alianças efêmeras que cruzam os oceanos. A superfície é apenas pausa. Quando emerge, o cachalote solta um jato de vapor que rompe o silêncio, um sopro que anuncia sua presença na vastidão gelada. Em seguida, curva o corpo e exibe sua cauda imensa antes de mergulhar novamente no abismo. Esse gesto é como uma assinatura, um adeus momentâneo ao mundo da luz. No fundo, o confronto com as lulas colossais é uma das maiores batalhas ocultas da natureza. Tentáculos armados de ventosas e ganchos enfrentam dentes poderosos em combates silenciosos que podem durar horas. As cicatrizes deixadas na pele do cachalote são testemunhos dessas guerras invisíveis, marcas de uma vida moldada pelo abismo. Apesar de ser caçador, o cachalote também é guardião. Nas superfícies tropicais, fêmeas formam círculos protetores ao redor de filhotes, colocando seus corpos entre eles e os predadores. É um exemplo de solidariedade e força coletiva que reforça o elo entre esses gigantes. Sua relação com os humanos, no entanto, já foi marcada por tragédias. Durante séculos foi caçado pela valiosa gordura e pelo espermacete armazenado em sua cabeça. Navios baleeiros perseguiram suas populações até quase levá-las ao colapso. Hoje, protegido por leis internacionais, o cachalote retorna lentamente, lembrando-nos da importância da preservação. O som do cachalote, profundo e vibrante, ecoa como um coração batendo no fundo do oceano. É uma melodia diferente da jubarte, não feita para encantar, mas para explorar, para caçar, para sobreviver. Ainda assim, possui uma beleza única, uma cadência hipnótica, que transforma o abismo em território vivo. Encontrar um cachalote na superfície é presenciar um milagre. Um gigante de até 20 metros emergindo lentamente, como se o próprio oceano revelasse um segredo guardado por eras. É um lembrete de que, por mais que avancemos, o mar continua a esconder mistérios que desafiam nossa compreensão. Nas praias geladas e rochosas que margeiam a Antártida e suas ilhas subantárticas, repousa um verdadeiro gigante da superfície, o elefante marinho. Com até 4 toneladas de peso e comprimento que pode ultrapassar 6 metros, ele é o maior de todos os pinípedes, um colosso que transforma o litoral em arena de poder. Seu nome vem da protuberância em forma de tromba que os machos exibem, usada em combates e vocalizações que ecoam como trovões pelas praias. Esses rugidos são desafios, declarações de domínio, o anúncio de que o soberano do território está presente. Durante a temporada de reprodução,
As praias se transformam em campos de batalha. Machos colossais se enfrentam em lutas violentas, onde toneladas de carne e força colidem em embates brutais. O vencedor conquista um harém, formado por dezenas de fêmeas, garantindo a continuidade de sua linhagem. Cada confronto deixa marcas profundas, cicatrizes que se tornam medalhas da sobrevivência. As fêmeas, por sua vez, são mães incansáveis. Após a gestação, dão à luz filhotes frágeis que rapidamente crescem alimentados pelo leite mais gorduroso entre todos os mamíferos marinhos. Em poucas semanas, os pequenos dobram de peso, transformando-se em jovens fortes prontos para enfrentar o oceano. Quando não estão em época de reprodução, os elefantes marinhos retornam ao mar aberto. Ali, passam meses caçando nas profundezas, realizando mergulhos impressionantes que podem ultrapassar 1.500 metros. Seus corpos são projetados para resistir à pressão esmagadora, tornando-os exploradores das zonas mais inóspitas do oceano. Assim, o elefante marinho permanece como guardião das praias antárticas. Um gigante que une violência e calma, fúria e ternura, imponência e sobrevivência. Na Antártida brutal, ele é o colosso das praias, um titã que carrega em cada rugido o espírito selvagem deste reino gelado. Na vastidão branca da Antártida, cada sopro de vento, cada bloco de gelo, cada criatura que resiste conta uma história de sobrevivência. É o continente mais inóspito do planeta, um reino de extremos, onde a vida não deveria florescer, e ainda assim, floresce com uma intensidade impressionante. Aqui pinguins marcham contra tempestades intermináveis. Focas cantam no silêncio das profundezas. Orcas caçam com inteligência e fúria. Baleias jubarte transformam o oceano em palco de poesia. E colossos como o elefante marinho rugem nas praias, proclamando seu domínio brutal. A Antártida não é apenas gelo e silêncio. É palco de epopeias invisíveis, de batalhas ancestrais, de danças eternas entre vida e morte. Cada criatura que habita este continente é prova de que a natureza encontra caminhos mesmo diante do impossível. Mas esse paraíso gelado não está imune às nossas ações. O aquecimento global derrete seus mantos de gelo. O equilíbrio delicado de seus mares e praias sofre com a pressão humana. O que vemos hoje pode se perder amanhã, se não houver consciência, respeito e proteção. Ainda assim, a Antártida resiste. Seus ventos continuam a soprar, suas geleiras a rugir, seus mares a pulsar com vida. Ela é testemunho da força da natureza e um lembrete de que o planeta é maior do que nós, mas também depende de nossas escolhas para continuar existindo.
Preservar a Antártida é preservar o futuro. É garantir que as próximas gerações ainda possam ouvir os cantos das focas, ver o salto das baleias, testemunhar a marcha dos pinguins e sentir a imponência de um continente que parece intocado pelo tempo. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.